Enquanto Chávez ampliava seus poderes, sua popularidade entre os trabalhadores revigorava o regime. Ele aboliu limites de mandato presidencial, controlou o Supremo Tribunal e reprimiu a imprensa, aproximando-se cada vez mais do autoritarismo. Será que essa máquina de poder era sustentada apenas pelo petróleo, ou havia algo mais sombrio por trás? Ele também nacionalizou inúmeras empresas privadas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Nacionalizou até projetos petrolíferos da ExxonMobil e da ConocoPhillips. Imagine o impacto. Ruas ecoando com manifestações fervorosas, o cheiro de óleo e suor misturando-se ao ar carregado de tensão. Como um líder imortal escaparia desse ciclo de seda brilhante do passado? Mas Chávez morreu em 2013, dando lugar a Nicolás Maduro. Todas as mudanças da era Chávez permitiram que Maduro estabelecesse lentamente uma ditadura. Complementos sensoriais intensificavam o drama, o zumbido de helicópteros sobrevoando as ruas empoeiradas, o toque áspero da inflação corroendo o bolso do povo. Você já sentiu o desespero de uma moeda se desintegrando nas mãos? A queda global dos preços do petróleo em 2014 afundou a economia venezuelana ainda mais do que nos anos 80. Pois durante quase 10 anos, a Venezuela continuou doando petróleo e produzindo menos em casa. Acrescente as sanções dos Estados Unidos que bloquearam importações da PDVSA e proibiram o governo venezuelano de acessar o sistema financeiro americano. Desde que Chávez começou a doar petróleo para Cuba de Fidel Castro, Washington não ficou feliz. Maduro tentou amenizar o golpe imprimindo dinheiro, o que só impulsionou anos de hiperinflação. A inflação atingiu quase 10 milhões por cento em 2019. O bolívar venezuelano, moeda nacional, ficou praticamente sem valor. Então, o país passou a usar essencialmente o dólar americano. Teria um conflito épico entre superpotências orquestrado tudo isso? Isso tudo fez milhões de venezuelanos fugirem da crise humanitária crescente. Milhões se aglomeraram na Colômbia e países vizinhos. Muitos empreenderam a jornada para os Estados Unidos. Todos esses fatores geraram agitação interna. No entanto, Maduro usou repressão política e censura para manter seu povo sob controle. Ele também começou a manipular eleições. Em 2018 venceu a reeleição. Quase 60 países não reconheceram sua vitória como legítima. Entre eles, os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos reconheceram o líder oposicionista Juan Guaidó como presidente interino. Você pode estar se perguntando, como Maduro escapou disso? Como manteve seu regime à tona? A resposta reside nos aliados remanescentes no comércio de petróleo. Entre eles estavam Cuba, Irã, Rússia e Turquia. A Rússia chegou ao ponto de enviar tropas à Venezuela em 2019. Tanto Rússia quanto China continuaram a apoiar o regime Maduro. Eles até ajudaram-no a contornar sanções. Além desses aliados, Maduro tem outro no Oriente Médio, o Hezbollah. A organização terrorista libanesa, patrocinada diretamente pelo Irã, espalha suas raízes na América do Sul, gerando fundos imensos para suas operações criminosas e militares. E chocantemente revelou-se uma reviravolta surpreendente. A Venezuela tornou-se o centro de armas latino-americano do Irã, com planos de produção de drones militares e complos repressivos ecoando os mesmos horrores de Teherã. Sinta a escuridão crescente. Os sons de aviões de carga detidos, carregando agentes secretos da Guarda Revolucionária Islâmica, conhecida como IRGC, designada como terrorista pelos Estados Unidos. Essas conexões permitiram ao Hezbollah levar ataques diretos ao hemisfério ocidental, como a bomba em embaixadas israelenses na Argentina em 1992 e o ataque a um centro comunitário judaico em Buenos Aires em 1994, pelo seu ramo Segurança Externa, ou ESO. Maduro se alia ao eixo de resistência iraniano contra os Estados Unidos e o Ocidente, apoiando abertamente a invasão russa da Ucrânia. Em 2022, visitou Teherã e assinou um acordo de 20 anos de cooperação. Seria a Venezuela um palco para uma guerra proxy global, onde a traição ferve sob a superfície? Feche os olhos e sinta o peso da ameaça, o rugido de motores de drones no silêncio da noite, o cheiro de conspiratas queimando na atmosfera carregada. Mas espera, uma verdade chocante emerge. O petróleo, essa riqueza outrora promissora, transformou-se em corrente de escravidão econômica e política. Como isso molda o destino de milhões, com Maduro agarrando-se ao poder através de laços sombrios? A tensão cresce. Será que um estupim inesperado desencadearia uma conflamação internacional, humilhando as potências ocidentais em seu próprio quintal?
Na parte anterior, exploramos como Nicolás Maduro manteve seu regime apesar do reconhecimento dos Estados Unidos a Juan Guaidó como líder interino e da rejeição global de sua reeleição. Em 2018, a chave estava em aliados comerciais de petróleo, como Cuba, Irã, Rússia e Turquia, que sustentaram o governo em meio à crise. E se eu te disser que em 2019, a Rússia foi além de meras palavras de apoio? Imagine o eco de botas militares pisando solo estrangeiro. Tropas russas desembarcando em Caracas, sob o sol escaldante e o cheiro de asfalto quente, para proteger Maduro de um colapso iminente. Isso chocou o mundo. Como uma superpotência intervém tão abertamente em nosso hemisfério? Rússia e China continuaram a respaldar o regime, ajudando a driblar sanções americanas com manobras financeiras astutas, como se tecessem uma rede invisível de salvação. Mas espere! Há um aliado ainda mais sombrio no Oriente Médio, um que transforma alianças em pesadelos globais. Quem poderia imaginar que Caracas se uniria a forças tão radicais? Teherã e Caracas compartilham um ódio visceral ao imperialismo americano, ambos regidos por punhos de ferro autoritários. O ar denso de reuniões secretas em salas enfumaçadas une esses líderes. Maduro, em 2022, viajou a Teherã. Visualize o zumbido de aviões no céu nublado e o aperto de mãos sob luzes fluorescentes frias. E assinou um pacto de cooperação por 20 anos com o Irã. Ele jurou lealdade ao chamado Eixo de Resistência, uma frente contra os Estados Unidos e o Ocidente. Nesse clima de cumplicidade, Maduro abriu as portas para operações iranianas diretas em território venezuelano. Pergunte a si mesmo, o que acontece quando nações inimigas constroem laços assim? Em 2022, um avião de carga venezuelano foi detido na Argentina, carregando 5 iranianos, 2 deles ligados ao Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, o IRGC, designado como organização terrorista pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O cheiro de combustível e tensão pairava no ar enquanto autoridades revistavam a carga. O Irã ganhou permissão para erguer fábricas de produção de drones militares, e Maduro adquiriu esses aparelhos, tornando a Venezuela um polo de armas latino-americanas para Teherã. Mas isso vai além de tecnologia. O Irã usa o país para tramas repressivas semelhantes às de casa. Em 2021, o FBI frustrou um plano para enviar um dissidente iraniano nos Estados Unidos à Venezuela, de onde o levariam de volta a Teherã para punição. Sinta o suor frio da traição em uma rede transnacional assim. Como Maduro permite que seu solo se torne palco de tais sombras? Isso pavimenta o caminho para a relação entre Hezbollah e a Venezuela. Como proxy do Irã, o grupo libanês desfruta dos mesmos privilégios do IRGC em terras venezuelanas. Imagine o sussurro de conversas em becos úmidos de Caracas, cheirando a chuva tropical e segredos proibidos. O Hezbollah se expandiu pela América do Sul, operando uma rede criminosa na região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina. Essa operação gera fortunas imensas, fortalecendo sua capacidade militar com um aroma metálico de dinheiro sujo fluindo pelas fronteiras. Esses laços permitiram ações diretas no hemisfério ocidental. Como o atentado de 1992 à Embaixada de Israel em Buenos Aires ou de 1994 ao Centro Comunitário Judaico na mesma cidade. Essa ramificação, conhecida como Organização de Segurança Externa ou Unidade 910, opera nas sombras. E agora, com o apoio de Maduro, o que mais eles planejam? A reviravolta é aterrorizante, uma aliança que transforma óleo em veneno global. Fique ligado, o próximo passo revela como isso ameaça todos nós. Imagine a Venezuela, um país outrora rico em petróleo, agora mergulhado em crime organizado, ditadura e instabilidade. Mas como isso se conectou a um confronto militar global com os Estados Unidos? A história revela que óleo e cartéis estão entrelaçados, moldando o destino de uma nação. Em 1922 a Shell descobriu campos de petróleo na bacia de Maracaibo, bombeando quase 100 mil barris por dia. Anos depois, empresas estrangeiras dominaram a produção, mas leis como a de hidrocarbonetos de 1943 forçaram compartilhamento de lucros, e Venezuela entrou na OPEP em 1960. Nos anos 1970, altos preços de petróleo enriqueceram o país, levando à criação da PDVSA, mas com corrupção desenfreada. Décadas de má gestão, dívidas e sob Hugo Chávez e Nicolás Maduro, produções declinantes transformaram Venezuela em estado falido, aliado a Irã e Hezbollah, contrabandeando armas e reprimindo opositores.
Agora com sanções dos Estados Unidos, Maduro alimenta o caos, enquanto cartéis como o Trem de Araguá tomam conta. Por que os navios de guerra americanos chegam às águas venezuelanas? Eles carregam mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais prontos para ação. Você contou com Chávez morrendo em 2013, deixando Maduro no poder, lentamente construiu uma ditadura com repressão e censura. Em 2014, preços globais do petróleo caíram novamente, piorando a economia venezuelana, que já dava óleo em troca de lealdade e produzia menos em casa. Maduro imprimiu dinheiro, causando hiperinflação de quase 10 milhões por cento em 2019, forçando o uso do dólar americano. Milhões fugiram para países vizinhos, e Maduro reprimiu oposições, manipulando eleições e aceitando aliados como Cuba, Irã, Rússia e Turquia. Irã operou diretamente em Venezuela, construindo drones militares, e Maduro ingressou no eixo de resistência anti-Ocidente. Hezbollah, proxy iraniano, expandiu redes criminosas na América do Sul, até ataques em embaixadas israelenses. Mas a reviravolta, Maduro permitiu plots repressivos como sequestrar dissidentes iranianos para a Venezuela, ecoando terrores em casa. O som de aviões cargueiros iranianos pousando ecoa no ar úmido da selva, carregando armas escondidas, o cheiro de óleo cru misturado à poeira das ruas. Agora choque, os Estados Unidos vêm recuperar Maduro por sinais de terrorismo, confrontando aliados como Irã. No meio dessa crise em 2014, surgiu o Trem de Araguá na prisão de Tocoron, Araguá, onde o gangue tomou o controle, criando um zoológico, piscina, discoteca, restaurante e bar. Líderes orquestravam roubos, sequestros e assassinatos atrás das grades. Com a economia em caos, o gangue ampliou operações, recrutando entre 8 milhões de venezuelanos fugitivos. Estabeleceram bases em Colômbia, Peru e Chile, traficando pessoas e drogas. Em 2024, sequestraram e mataram Ronald Ojeda, ex-oficial do exército venezuelano, exílio no Chile. Disfarçados de policiais, o levaram, e enterraram o corpo num saco de cimento. Expandiram aos Estados Unidos com 700 mil venezuelanos para recrutar, acusados de atirar em oficiais da NYPD e matar um ex-policia em Florida. A administração Biden chama de organização criminosa transnacional. Trump nomeia terrorista estrangeira em 2024, renovando pressão máxima contra a Venezuela. Acusa tráfico de cocaína e chama Maduro de líder terrorista. Em agosto de 2025, Trump ordena ao Pentágono usar força militar contra cartéis latino-americanos, dobrando recompensa a Maduro. Contexto: formado em 2014 no meio de outra grande catástrofe econômica, esse gangue levantou dentro da prisão de Tocoron, localizada no estado venezuelano de Araguá, daí o nome. Pode também estar ligado à União Ferroviária que construiu um trem entre Caracas e Araguá. Os Estados Unidos colocaram frotas de navios de guerra em águas venezuelanas. Eles transportaram mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais. Então veio o ataque aos barcos. Em 2 de setembro de 2025, forças americanas atacaram um barco alegado do Trem de Araguá. Esse barco supostamente traficava cocaína para os Estados Unidos. O rumorejo das ondas batendo nos cascos dos navios de guerra americanos, o ar salgado e carregado de tensão, o toque frio do metal das armas prontas para disparar. Por que Maduro acolheu inimigos dos Estados Unidos na América Latina? Ele permitiu que Hezbollah expandisse objetos criminosos, gerando milhões para financiar ataques ocidentais. Imagine a surpresa, este gangue preso foi o estupim de uma guerra secreta contra cartéis. Como os Estados Unidos vão atacar sem desencadear conflito maior? No resumo anterior, formado em 2014 no meio de outra grande catástrofe econômica, esse gangue levantou dentro da prisão de Tocoron, localizada no estado venezuelano de Araguá, daí o nome. Pode também estar ligado à União Ferroviária que construiu um trem entre Caracas e Araguá. Nuvens de fumaça de explosões navais, o grito distante de sirenes. O gosto amargo de derrota iminente no ar. Você acha que o confronto acabará pacificamente? Não, quando Maduro recebeu tropas russas em 2019 e ajuda chinesa para violar sanções. Imagine a humilhação. O líder de uma nação petrolífera, agora acusado de terror, com aliados contrabandeando cocaína direta para as veias da América. Como o mundo reagirá se um barco venezuelano for destruído? Ensopado em óleo derramado e sangue, a crise se aprofundando em um abismo de traição global. Por que Maduro arriscaria tudo por aliados como Irã? Ele usou Venezuela como estojo para a repressão, até Hezbollah operar livremente.
Pense na dor tátil dos prisioneiros apanhados em prisão luxuosa, agora se tornando império criminal. Você surpreenderia se descobrisse que o crime organizado venezuelano financiou guerras mundiais? Deixe a reviravolta estrondar. Esse gangue é o novo senhor do submundo, desafiando superpotências enquanto Venezuela queima em um fogo invisível de corrupção. Como isso termina sem destruição? O aroma de desejo de poder paira, enquanto o toque gelado de sanções sufoca o país. O gangue tomou a prisão de Tocorón. Lá, administravam zoológico, piscina, discoteca, restaurante e bar. Líderes coordenavam roubos, sequestros e assassinatos. A tragédia econômica pressionou o gangue para ir internacional. Exploraram 8 milhões de venezuelanos fugitivos. Começaram recrutando membros desses emigrantes. Estabeleceram bases em países vizinhos como Colômbia, Peru e Chile. Dali traficarão pessoas e drogas. Abriram esquemas de extração e anéis de prostituição. Crime mais notório ocorreu em 2024. Sequestraram e mataram Ronald Ojeda. Ojeda era ex-oficial venezuelano que conspirou contra Maduro. Fugiu para Chile. Membros do gangue disfarçados de policiais chilenos sequestraram e mataram. Enfiaram corpo numa mala e enterraram em concreto. Trem de Araguá expandiu aos Estados Unidos. Lá, tem 700 mil migrantes venezuelanos para recrutar. Acusados de atirar em 2 oficiais da polícia de Nova York. Mataram ex-policia venezuelano na Flórida. A administração Biden rotulou como organização criminal transnacional. Este ano, Trump foi além, nomeando terrorista estrangeira. Beleza, estamos atualizados. Após reassumir, presidente Trump reviveu campanha de pressão máxima contra a Venezuela. Acusa a Venezuela de traficar cocaína aos Estados Unidos. Também rótula Cartel dos Filhos como terrorista. Significa tecnicamente Maduro é líder de organização terrorista. Em agosto de 2025, Trump secretamente dirigiu o Pentágono para usar força militar contra cartéis latino-americanos. Veio dobrar a recompensa por Maduro. Chuva fina de responsabilizações, o cheiro de metal enferrujado de acordos secretos, o peso opressivo da culpa coletiva por crises descontroladas. Você sabia que sanções americanas bloquearam Venezuela de sistemas financeiros globais, empurrando milhões à fome? Pois a humilhação aumenta. Maduro, outrora popular, agora vê golfadas de desertores momentos de fraqueza. Num cavalo de pau chocante, o petróleo que construiu o país agora o enterra, aliado a terroristas. Como isso poderia virar confrontação em alta mar? Talvez quando Irã e Rússia enviaram navios defendendo Maduro como peão em jogo maior. Imagine o terror oculto crescendo em Venezuela, com gangues controlando prisões como impérios criminosos. Após Chávez, Maduro via o regime afundar mais fundo, com produção de petróleo caindo, dívidas dobradas e sanções sufocando a nação. Milhões fugiram, tramitando vida nova enquanto Maduro manipulava eleições e aceitava ajuda de Irã, instalando fábricas de drones militares e plots repressivos. A surpresa? Aliados como Hezbollah, financiados pelo crime, característica talvez interesses ocidentais mesmo em prisões venezuelanas improvisadas. Você sente o cheiro de óleo cru no ar pesado, as vibrações de drones invisíveis voando baixo? Por que Maduro arriscaria guerra por tais laços? A trama revela que o crime organizo venezuelano financia redes globais, de sequestros a tráfico, agora mirado pelos Estados Unidos. Em resumo anterior, o gangue surgiu na prisão de Tocorón em 2014, durante caos econômico, tomando controle e tornando prisão um paraíso luxuoso. Dali expandiram para Colômbia, Peru e Chile, recrutando exilados. Traficavam pessoas, drogas, abrindo esquemas violentos. Em 2024 mataram Ronald Ojeda, ex-oficial anticomaduro, enterrando o corpo em mala concreta. Agora nos Estados Unidos com 700 mil recrutas potenciais, envolvidos em tiros contra a polícia e assassinatos. Biden chama de criminal, Trump de terrorista. Apocalipse e pressão, acusam Maduro de tráfico, dobram recompensa. Em agosto de 2025 Trump ordena forças contra cartéis, enviando navios americanos a águas venezuelanas, pausas. Sons de hélices de navios cortando água marrom, o toque viscoso de óleo derramado nas mãos. Você acha que Maduro é invencível? Errada. A reviravolta. Essa gangue é braço de Hezbollah, terroristas que atacaram embaixadas israelenses, agora treinados em Venezuela. Como alguém presume a Venezuela como boi de pirataria sem consequências? Imagine o desconforto de prisioneiros confortáveis virando assassinos globais, o aroma de dinheiro sujo financiando revoluções. O gangue assumiu prisão de Tocorón.
Administravam zoológico, piscina, discoteca, restaurante e bar. Líderes cogiam roubos, sequestros, assassinatos. Tragédia econômica impeliu internacionalmente. Exploraram 8 milhões fugitivos venezuelanos. Recrutaram membros desses expatriados. Estabeleceram bases em Colômbia, Peru, Chile. Traficavam pessoas e drogas. Abriram esquemas de extração e prostituição. Crime notório em 2024. Sequestraram e mataram Ronald Ojeda. Ojeda era ex-oficial conspiração contra Maduro. Fugiu a Chile. Membros disfarçados de políticos chilenos sequestraram, mataram. Enfiaram corpo na mala, enterraram em concreto. Trem de Araguá expandiu a Estados Unidos. Tem 700 mil migrantes venezuelanos para recrutar. Foram envolvidos em tiros contra 2 oficiais da NYPD. Mataram ex-policia venezuelano na Flórida. A administração Biden rotulou organização criminal transnacional. Este ano, Trump foi além, nomeando terrorista estrangeira. Ok, estamos atualizados. Desde reassumir, presidente Trump reviveu pressão máxima contra a Venezuela. Acusa a Venezuela de traficar cocaína aos Estados Unidos. Também rótula cartel Sons como terrorista. Significa tecnicamente Maduro é líder terrorista. Em agosto de 2025. Trump secretamente dirigiu o Pentágono para usar força militar contra cartéis latino-americanos. Veio dar excelente a recompensa por Maduro. Imagine se uma rede terrorista, escondida nas sombras da América do Sul, estivesse ganhando milhões com o tráfico de drogas, erguendo armas contra o Ocidente enquanto você assiste a isso? Será que uma organização libanesa poderia transformar o solo venezuelano em um bastião de ameaças globais, deixando nações inteiras tremendo? Vamos desvendar essa rede sombria, onde explosões ecoam e traições federam aliados improváveis. Você ficará chocado ao saber como uma ditadura apoia terroristas para manter o poder. Na parte anterior, exploramos como Hezbollah expandiu sua influência para a América do Sul, operando uma rede criminosa de terror na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Essa operação gera fortunas imensas, fortalecendo sua capacidade militar e permitindo ataques diretos no hemisfério ocidental. Agora mergulhemos mais fundo nessa teia perigosa. Sinta o cheiro acre de explosivos pairando no ar? Ouça o silêncio tenso antes das detonações? Que segredos chocantes conectam esses atentados às ruas ensanguentadas de Buenos Aires? Por exemplo, imagine o pânico em 1992, quando o Hezbollah bombardeou a embaixada de Israel na Argentina. O estrondo ecoou pelas ruas, vidro quebrado rasgando o ar, odores de fumaça e medo impregnando o concreto. Milhares fugiram, corpos caídos no chão frio, enquanto famílias choravam sob o sol ardente. 4 anos depois, em 1994, outro ataque brutal ao Centro Comunitário Judaico de Buenos Aires. Mais explosões, sirenes uivando, o cheiro metálico de sangue fresco misturado ao caos urbano. Esses terrores não foram isolamento. Eles vieram do ramo conhecido como Organização de Segurança Externa, ou ESO, também chamada de Unidade 910. Pense nisso, um braço alheio do Hezbollah, operando como uma sombra, humilhando as vítimas com sua impunidade calculada. Mas a reviravolta escura se aprofundou em 2020, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou uma conspiração de narcoterrorismo. Veja só, envolvendo um legislador sírio-venezuelano, membros do FARC, cartéis mexicanos, iranianos, sírios e o Hezbollah. O plano? Traficar narcóticos para financiar assassinatos, talvez até explosões maiores. Cheire o cheiro amargo das drogas contrabandeadas, sinta o peso das mochilas carregadas em barcos noturnos, enquanto alianças criminosas traem fronteiras invisíveis. Como uma ditadura permite isso deixando o mundo vulnerável? Embora esse complô tenha sido interrompido, a Unidade 910 do Hezbollah permanece ativa na América Latina. Eles ainda barganham com gangues e cartéis locais, lucrando com o comércio lucrativo de narcóticos. Olhe para Abdullah Safadini, líder atual da ESO, também enviado do Hezbollah ao Irã e primo do secretário-geral. Agora sinta a tensão crescer. Outro chefe-chave, Adam Hussein Tabacha, gerencia esquemas de lavagem de dinheiro no coração da Venezuela. Ele opera mecanismos sofisticados, incluindo empresas que lidam com tecidos, carne bovina, carvão vegetal, eletrônicos, turismo, imóveis e até construção. Uma dessas é a Alima, empresa de engenharia e contratação baseada no Líbano e Iraque. Seu líder, Jihad Muhammad Kansu, tem passaporte venezuelano. Safadini e Tabacha estendem suas garras além das fronteiras.
explorando a grande diáspora libanesa. Essa comunidade, desconhecendo seu papel, serve como profissionais logísticos, advogados, contadores, empreendedores escondendo e movendo dinheiro para o Hezbollah. Imagine essas famílias em bairros ensolarados, tecendo mentiras sob fachadas respeitáveis, enquanto o cheiro de tinta molhada da falsificação de documentos paira no ar. Como spas venezuelanos exploram seus conterrâneos expatriados, o Hezbollah faz o mesmo, criando uma máquina implacável de financiamento. E a humilhação final? Essa rede, embutida nos círculos políticos internos de Maduro, sustenta sua ditadura com laços familiares clânicos. Eles se fundem na economia ilegal controlada pelo regime, garantindo que o poder flua como óleo negro. Mas isso leva a uma traição chocante. Em 2021, Maduro manipulou eleições mais uma vez, garantindo sua permanência enquanto aliados terroristas aplaudem nas sombras. Você consegue sentir a mão fria da repressão apertando, o grito sufocado da oposição? Que alianças mais sombrias aguardam, ameaçando não só a Venezuela, mas o mundo inteiro? Fique ligado, pois a próxima atrocidade pode explodir mais perto do que você imagina. Imagine o cenário devastador. O sonhado boom do petróleo na Venezuela chegava ao fim nos anos 1980, quando o preço do óleo desabou drasticamente. E com ele toda a economia do país. A PDVSA, a estatal petrolífera recém-criada, podia se associar com empresas estrangeiras, mas sempre retinha pelo menos 60% dos lucros. Embora fosse uma companhia pública, funcionava como um negócio quase livre de regulamentações rigorosas. Agora, esse colapso abrupto sufocou a economia venezuelana dependente do petróleo, e a inflação disparou para patamares insuportáveis. Era como se o ar ficasse pesado com o cheiro de desespero, mercados vazios onde o pão sumia das prateleiras. Além disso, o país acumulara dívidas enormes ao comprar refinarias no exterior. Em 1989, o presidente recém-eleito Carlos Andrés Pérez conseguiu um acordo de socorro com o Fundo Monetário Internacional. Mas o pacote de austeridade fiscal imposto foi odiado pela população, gerando violência e levantes nas ruas, gritos raivosos ecoando pelas avenidas, multidões colidindo com a polícia em batalhas brutais. Em meio ao caos, no ano de 1992, um oficial militar chamado Hugo Chávez tentou dar um golpe, e fracassou. Mas acredite, aquela tentativa o tornou um herói nacional em ascensão. Chávez surfou essa onda de popularidade durante os anos 1990, até que em 1998, ele venceu a presidência da Venezuela em uma plataforma socialista, proclamando uma revolução bolivariana nova e ousada. Durante a campanha, ele prometia usar a imensa riqueza petrolífera do país para acabar com a pobreza e a desigualdade. Suas políticas bolivarianas custaram caro, mas conseguiram reduzir a pobreza em 20%. Contudo, simultaneamente algo sinistro acontecia. O governo dele tomou ações que começaram a corroer a produção de óleo venezuelana. Por quê? A produção de petróleo na Venezuela atingiu o auge no final dos anos 1990 e início dos 2000, antes de despencar de forma inesperada. Chávez demitiu milhares de trabalhadores da PDVSA que estavam em greve em 2002 e 2003. Esse ato cruel eliminou técnicos experientes, destruindo a capacidade produtiva da empresa. Imagine o som de fábricas paradas, poeira se acumulando em poços abandonados. Além disso, em 2005, ele começou a repartir a riqueza petrolífera venezuelana com países socialistas da região, como Cuba. Isso ficou conhecido como Aliança Petrocaribe. Ao longo de sua longa presidência, as reservas de óleo da Venezuela minguaram. Tudo por causa de ele distribuí-lo e produzir menos em casa. Ao mesmo tempo, o governo dele afundava em dívidas, com a nacional chegando a dobrar quase que inteiramente. No entanto, Chávez seguia extremamente popular entre a classe trabalhadora. Ele usava essa fama para expandir seus poderes presidenciais, transformando-se em um populista que beirava o autoritarismo. Aboliu limites de mandatos, assumiu o controle do Supremo Tribunal e intimidou a imprensa. Nacionalizou muitas empresas privadas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Chegou a expropriar projetos petrolíferos da ExxonMobil e ConocoPhillips. E então, em 2013, Chávez morreu, deixando espaço para Nicolás Maduro assumir o comando. Todas essas mudanças da era Chávez permitiram que Maduro estabelecesse lentamente uma ditadura implacável. Em 2014, os preços globais do petróleo caíram novamente, piorando tudo, num desastre econômico ainda maior do que nos anos 1980.
Venezuela continuava doando óleo e produzindo menos internamente há cerca de uma década. As sanções dos Estados Unidos agravaram o golpe, cortando importações de petróleo da PDVSA e proibindo acesso venezuelano ao sistema financeiro americano. Maduro tentou aliviar a dor imprimindo dinheiro, mas isso lançou o país em anos de hiperinflação, chegando a 10 milhões por cento em 2019. A Bolívar, moeda nacional, tornou-se praticamente inútil, o cheiro azedo de notas rendidas ficando no ar. Por isso, o país praticamente adotou o dólar americano como moeda. Isso fez milhões de venezuelanos fugirem para a Colômbia e outros vizinhos, ou mesmo tentar a jornada para os Estados Unidos. Surgia um êxodo humano desesperador. Tudo isso gerou agitações internas. Mas Maduro usava repressão política e censura para manter as massas sob controle. Ele manipulava eleições, vencendo em 2018, embora quase 60 países, incluindo os Estados Unidos, não reconhecessem sua vitória legítima. Eles apoiaram o líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Então, como Maduro conseguiu sobreviver? Como manteve seu regime à tona apesar do ódio global? A resposta reside nos aliados remanescentes do comércio petrolífero, países como Cuba, Irã, Rússia e Turquia. A Rússia chegou a enviar tropas para a Venezuela em 2019. Tanto a Rússia quanto a China continuaram a respaldar o regime de Maduro, ajudando-o a burlar sanções. E ele tinha outro parceiro no Oriente Médio, o Hezbollah. Essa organização terrorista libanesa, patrocinada pelo Irã, compartilha com Caracas o ódio anti-americano e regimes autoritários. Maduro até uniu forças ao Irã apoiando publicamente a invasão russa à Ucrânia. Em 2022, Maduro viajou a Teherã e firmou um acordo de cooperação de 20 anos, comprometendo-se a aderir ao chamado Eixo da Resistência contra os Estados Unidos e o Ocidente. Nesse cenário, Maduro permitiu ao Irã operar diretamente na Venezuela. Em 2022, um avião cargueiro venezuelano foi interceptado na Argentina ao transportar 5 iranianos, 2 ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC, designada organização terrorista pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Irã pôde até construir fábricas para drones militares no território venezuelano. E Maduro comprou drones iranianos, transformando a Venezuela em um hub de armas iraniano na América Latina. O Irã ainda usa a Venezuela para tramar repressões contra dissidentes, como em 2021, quando o FBI frustrou um plano para mandar um ativista iraniano baseado nos Estados Unidos à Venezuela, de onde seria deportado para o Irã para castigo. Isso prepara o terreno para a relação de Maduro com o Hezbollah, proxy do Irã, e por isso tem os mesmos privilégios do IRGC em solo venezuelano. O Hezbollah expandiu operações na América do Sul, gerindo uma rede criminal terrorista na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, gerando fortunas para reforçar sua capacidade militar. Esses laços permitiram até ataques diretos no hemisfério ocidental, como o atentado do Hezbollah à embaixada israelense em Buenos Aires em 1992 ou ao Centro Comunitário Judaico em 1994. Por meio de sua Organização Externa de Segurança. Mas e agora com navios de guerra americanos sendo descobertos em águas venezuelanas pela primeira vez em décadas? O que isso significa para a geopolítica manchada de sangue e óleo? Será que estamos à beira de um confronto armado que revelará segredos chocantes sobre cartéis globais e petróleo derramado como veneno? Prepare-se, porque o próximo capítulo pode mudar tudo o que você acha que sabe sobre poder e traição. Será que Maduro ousará retaliar, arriscando uma guerra aberta? Você imagina navios de guerra dos Estados Unidos lançando âncoras nas águas venezuelanas, enquanto o ar fica pesado com o cheiro de óleo cru e o rugido de motores distantes? Esse confronto militar na América Latina, o primeiro em décadas, não é apenas uma distração dos verdadeiros combates da Venezuela. Um país outrora próspero, agora afundado em poder, crime e ditadura. Como uma nação rica em petróleo se tornou um estado falido? Porque ela está em guerra com os Estados Unidos. À medida que desvendamos essa história chocante, você descobrirá que essas duas questões são faces da mesma moeda corrupta. Tudo gira em torno do crime organizado que se espalha pelo mundo. A tensão só aumentou quando Donald Trump voltou à Casa Branca. Durante esse ano, ele impôs restrições mais severas aos asilos e deportou mais de 200 supostos membros de gangues venezuelanas. Houve também uma troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Venezuela, mediada pela Nicarágua.
Aqueles membros do movimento bolivariano revolucionário de Chávez, cerca de 200 homens, acusadamente criaram um novo grupo de tráfico de drogas. Eram os mesmos envolvidos na tentativa fracassada de golpe de Chávez em 1992. Esse grupo ficou conhecido como Cartel Bolivariano. Você sente o ar esfriando com o peso da corrupção, enquanto as ruas ecoam com sussurros de conspirações? Por que criminosos antigos de um golpe mal sucedido agora dominam o narcotráfico? Prepare-se, pois isso prepara o terreno para um confronto maior. Em agosto de 2025. A Procuradora-Geral Pam Bondi anunciou uma recompensa de $50 milhões por informações sobre a prisão de Maduro. Isso foi um aumento da recompensa anterior de $25 milhões, oferecida pelo Departamento de Justiça. Em um movimento ainda mais ousado, a administração Trump começou a construir uma enorme presença militar norte-americana no Caribe. O motivo declarado é combater a imigração ilegal e o narcotráfico. Espere um segundo. Antes de falarmos sobre ataques navais e drones, vamos esclarecer o problema da Venezuela com o crime e a violência de gangues. Está tudo ligado à desgraça econômica das últimas décadas que descrevemos antes, além da corrupção desenfreada e do autoritarismo de Nicolás Maduro. O capítulo mais recente da tragédia econômica venezuelana desencadeou uma crise humanitária. Você ouve o gemido das barrigas vazias sob o zumbido constante de apagões? Cheira o ar fétido de ruas sem saneamento, enquanto o toque gelado da desnutrição afeta milhões? Como uma nação outrora rica se tornou um buraco negro de fome, onde a renda média é de apenas 72 centavos e quase 96% das famílias vivem na pobreza. Isso criou o solo perfeito para o crime florescer. A crise humanitária também expôs vulnerabilidades profundas. Desde 2014, hiperinflação e corrupção levaram à escassez de alimentos e remédios. O governo não consegue manter uma rede elétrica estável, resultando em apagões constantes em todo o país. Também falha em fornecer serviços sociais adequados. Como se não bastasse, doenças infecciosas se espalham desenfreadamente. Você sente o pânico escalando enquanto sirenes de ambulâncias ecoam na noite escura, e o fedor de decomposição paira no ar úmido? Por que um país que nadava em petróleo agora deixa seu povo apodrecer em miséria? Isso pavimentou o caminho para o crime organizado dominar tudo. No entanto, o crime organizado existia na Venezuela muito antes de 2014. Vamos falar do infame Cartel dos Sóis. Esse nome surgiu quando 2 membros do Comando Nacional Antidrogas venezuelano foram acusados de tráfico de drogas. Eles trabalhavam com a CIA. Infiltravam os cartéis colombianos que traficavam cocaína para os Estados Unidos. O nome vem das insígnias com imagens de sóis em seus uniformes. E aqui vai uma reviravolta inesperada. As coisas ficam ainda mais intrigantes em 1998. Você percebe a ironia angustiante, com o sol simbolizando luz, mas sob a sombra de alianças ocultas e trações? Como agentes supostamente protetores se tornam os próprios vilões do submundo. Em 1998, o desfecho chocante revela uma traição dupla. O Cartel dos Sóis, supostamente ao lado da CIA contra colombianos, na verdade forçava fazendeiros e pescadores a traficarem cocaína. Eles exigiam subornos, provocando revoltas violentas. Armados e numerosos, chegaram a se justificar como protetores contra os rivais. Ahmed Valid também apareceu em cena, um libanês envolvido no atentado ao Centro Comunitário Judaico em Buenos Aires, em 1994, ligado ao Hezbollah. Ele teria traficado armas através de aviões Yak-38 e Yak-141, com aviões de carga venezuelanos. O cheiro de querosene queimado misturado à tensão subterrânea de conspirações internacionais? Por que um cartel solário se alia a terroristas para expandir o caos, humilhando mesmo aliados supostamente nobres? Essa ligação prepara um confronto global que ninguém viu vir. Imagine-se uma rede terrorista clandestina, ocultando-se nas sombras úmidas da América do Sul, estivesse amealhando fortunas com o narcotráfico, erguendo armas contra o Ocidente enquanto você assiste a esse caos se desenrolar? Seria possível que uma organização libanesa transformasse o terreno venezuelano em uma fortaleza de ameaças globais, fazendo nações inteiras estremecerem de pavor? Vamos desentranhar essa rede obscura, onde detonações reverberam e traições forjam alianças inesperadas. Você se surpreenderá ao descobrir como uma ditadura apoia terroristas para preservar seu domínio opressivo. O cheiro adstringente de explosivos dança no ar denso, enquanto o silêncio opressivo precede as explosões que mudam vidas.
Que revelações chocantes ligam esses atentados às avenidas ensanguentadas de Buenos Aires? Na parte anterior, exploramos como o Hezbollah expandiu sua influência para a América do Sul, administrando uma rede criminosa de terror na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Essa operação gera somas vultosas, reforçando sua força militar e permitindo atentados diretos no hemisfério ocidental. Agora, vamos nos aprofundar nessa rede perigosa, sentindo a tensão elétrica no ar carregado. Sinta o baque surdo das bombas distantes ecoando na carne trêmula. Ouça o murmúrio rouco de conspirações sussurradas no vento noturno. Que conexões traumáticas unem essas violações aos corações abatidos das vítimas? Por exemplo, visualize o terror em 1992, quando o Hezbollah detonou um ataque à embaixada de Israel na Argentina. O estrondo trovejante fez tremores se propagarem pelas ruas ensolaradas. Vidros estilhaçados cortando o ar como lâminas afiadas, o odor acre de fumaça misturado ao medo ácido impregnando o concreto escaldante. Milhares escaparam em pânico, corpos inertes afundando no pavimento gelado, enquanto famílias soluçavam sob o sol inclemente que queimava a pele. 4 anos mais tarde, em 1994, outro atentado brutal sacudiu o Centro Comunitário Judaico de Buenos Aires. Mais detonações ensurdecedoras, sirenes gementes uivando como animais feridos, o aroma metálico de sangue fresco se misturando ao caos sufocante das pedras rachadas. Esses horrores não foram eventos isolados. Eles emanaram do ramo denominado Organização de Segurança Externa, ou ESO, também conhecida como Unidade 910. Reflita nisso. Um braço subordinado do Hezbollah, agindo como uma sombra implacável, humilhando suas presas com impunidade calculada e cruel. Como uma ditadura tão vil permite tamanha atrocidade, deixando o mundo exposto a tais cicatrizes invisíveis? Mas a reviravolta sombria se intensificou em 2020, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos expôs uma trama de narcoterrorismo envolvendo um legislador sírio-venezuelano, integrantes do FARC, cartéis mexicanos, iranianos, sírios e o Hezbollah. O objetivo sinistro? Traficar substâncias ilícitas para financiar assassínios, possivelmente detonando explosões mais devastadoras. Inale o perfume amargo das drogas ilícitas contrabandeadas, sinta o fardo pesado das mochilas gordas em barcos balançando na escuridão, enquanto alianças criminosas corrompem fronteiras etéreas. Que intolerável traição permite a uma ditadura fomentar esse caos? Tornando o planeta todo vulnerável às garras dessa rede? Embora esse plano tenha sido frustrado, a Unidade 910 do Hezbollah continua operante na América Latina, ainda negociando com quadrilhas e cartéis locais, lucrando com o fluxo lucrativo de narcóticos. Observe Abdullah Safadini, líder atual da ESO, emissário do Hezbollah ao Irã e primo do secretário-geral. Sinta a pressão crescendo como uma mão invisível apertando o peito. Outro dirigente-chave, Adão Hussein Tabacha, supervisiona esquemas de lavagem de dinheiro no núcleo da Venezuela, manejando mecanismos requintados por meio de empresas envolvidas em tecidos, carne bovina, carvão vegetal, eletrônicos, turismo, imóveis e até construções. Uma delas é a Alima, empresa de engenharia e contratação sediada no Líbano e Iraque, liderada por Jihad Muhammad Kansu, detentor de passaporte venezuelano. Safadini e Tabacha estendem seus tentáculos além das fronteiras, explorando a vasta diáspora libanesa, que sem consciência de seu devido, oferece suporte logístico como advogados, contadores e empreendedores que ocultam e transferem fundos para o Hezbollah. Imagine essas famílias em bairros quentes e ensolarados, tramando artimanhas por trás de fachadas respeitáveis, com o cheiro fresco de tinta a óleo de documentos forjados flutuando no ar abafado. Assim como expatriados venezuelanos exploram seus compatriotas distantes, o Hezbollah réplica isso, construindo uma engrenagem incansável de financiamento. E a humilhação definitiva. Essa rede, entrelaçada nos círculos políticos íntimos de Maduro, sustenta sua ditadura mediante laços clânicos familiares, integrando-se à economia ilícita controlada pelo regime, assegurando que o poder circule como óleo espesso e viscoso. Mas isso culmina em uma traição devastadora. Em 2021, Maduro manipulou eleições novamente, assegurando sua continuidade enquanto aliados terroristas aplaudem nas penumbras traiçoeiras. Você consegue perceber a garra gelada da repressão se fechando, os brados abafados da oposição ecoando como uivos soterrados? Que ligações ainda mais sinistras se escondem, ameaçando não apenas a Venezuela, mas a humanidade toda?
Aguarde ansiosamente, pois o próximo horror pode irromper mais perto do que você suspeita, deixando o ar carregado de antecipação pungente. Imagine o fedor acre de querosene queimado pairando no ar úmido de uma prisão superlotada, misturado aos suantes e o clangor de grades enferrujadas. Um flashback rápido. Em 1992, jovens oficiais, suados e determinados sob o sol escaldante de Caracas, sonhavam com revolução, mas acabaram atrás das barras, tramando no escuro. Agora, volte ao presente. Como reger momento? Na parte anterior, mergulhamos no mistério do comando naquele turbulento 1998. As coisas escalaram de forma chocante. Membros do movimento revolucionário bolivariano 200, os mesmos que falharam no golpe de 1992 contra o governo, supostamente fundaram um grupo secreto de crime organizado, chamado Cartel Bolivariano. Ele explorava as brechas da corrupção dos anos 90. Dinheiro fácil fluía como óleo derramado, tornando a Venezuela um imã para operações ilícitas. Você se pergunta, como ideais de igualdade ainda no ar, o suor salgado de traição escorrendo por rostos endurecidos. Eles forjaram o Cartel Bolivariano, um nome que ecoa como um juramento sombrio. A corrupção dos anos 90 abria portas escancaradas para fortunas rápidas, especialmente no submundo das drogas. Mas será que Chávez sabia? Ou isso era o preço de seu sonho revolucionário? O apelido Cartel dos Sóis ressurgiu em 2004, quando o regime de Chávez se firmou como uma rocha inabalável. Mais militares foram apontados como peças-chave nesse enigma, e o problema crescia como uma sombra alongada ao pôr do sol. Chávez concedeu ao exército poderes inéditos, sem freios. Sinta o peso dessa autoridade, como um uniforme encharcado de umidade tropical que sufoca qualquer dúvida. Isso alimentou o caos na PDVSA, a estatal do petróleo, onde o ar carregava tensão, cheiro de traição misturado ao rugido de motores noturnos. Como uma nação rica em recursos se humilha assim? Essas denúncias uniram Washington em fúria, ligando o próprio Maduro à cúpula do Cartel dos Sóis. Faz sentido, pois os acusados são generais nomeados por ele. Em 2020, o governo americano formalizou as charges contra Maduro e aliados, por liderar essa rede. Mas quem diria que um líder se tornaria o vilão de sua própria revolução? A humilhação ecoa globalmente. E há outro gigante no submundo venezuelano, o Trem de Araguá. Em espanhol, Trem de Araguá. Formado em 2014, bem no pico de uma catástrofe econômica devastadora. Essa facção surgiu nas entranhas da prisão de Tocorón, no estado de Araguá, de onde veio o nome. Cabeça do Cartel dos Sóis. Faz sentido, não? A maioria dos acusados são oficiais de alto escalão, nomeados pelo próprio Maduro. Imagine o clique metálico de medalhas no peito, traindo juramentos. Em 2020, o governo dos Estados Unidos formalizou as acusações contra Maduro e outros líderes, pintando-os como mestres do cartel. Mas e se isso for só a ponta do iceberg? Como um líder assim se mantém no poder enquanto o país desaba? Aqui entra outro gigante no caos venezuelano, o Trem de Araguá. Em espanhol, Trem de Araguá, um nome que soa como o apito estridente de um trem desgovernado cortando a noite. Formado em 2014. Bem no coração de outra catástrofe econômica que devorava a nação como fome insaciável. Sinta o desespero. Imagine o pavor. Esse trem de crimes avança para a Colômbia. Essa prisão, tecendo alianças com cartéis solários que se unem a extremistas, expandindo o caos que humilha até aliados improváveis. Essa conexão forja um confronto global invisível, que explode sem aviso. O que acontece quando o óleo negro se mistura ao sangue de nações? Sequestros e mortes. Tudo isso atrás de portões enferrujados que rangiam como promessas quebradas. A tragédia econômica, com preços de óleo despencando como âncoras no mar, empurrou o grupo para além das fronteiras. Eles exploraram rotas internacionais, tecendo redes que se estendem como veias pulsantes. Mas o que acontece quando prisioneiros viram reis do crime global? E se o Trem de Araguá conectar pontos com o Cartel dos Sóis, criando um império invisível? A resposta pode chocar você, revelando alianças que abalam o mundo. Imagine o fedor acre de querosene queimado pairando no ar úmido de uma prisão superlotada, misturado aos suantes e o clangor de grades enferrujadas. Um flashback rápido. Em 1992, jovens oficiais, suados e determinados sob o sol escaldante de Caracas, sonhavam com revolução, mas acabaram atrás das barras, tramando no escuro. Agora, volte ao presente. Como reger momento? Na parte anterior, mergulhamos no mistério do comando
Naquele turbulento 1998, as coisas escalaram de forma chocante. Membros do movimento revolucionário bolivariano 200, os mesmos que falharam no golpe de 1992 contra o governo, supostamente fundaram um grupo secreto de crime organizado, chamado Cartel Bolivariano. Ele explorava as brechas da corrupção dos anos 90. Dinheiro fácil fluía como óleo derramado, tornando a Venezuela um imã para operações ilícitas. Você se pergunta, como ideais de igualdade viraram redes de sombras? Mas espere, o nome Cartel dos Sóis ressurgiu em 2004. Com o regime de Chávez solidamente no poder, mais altos oficiais militares foram apontados como envolvidos. Chávez concedeu ao exército autoridade sem limites, o que alimentou o caos na PDVSA. Má gestão explodiu, como uma perfuração mal feita liberando lama negra. Isso não era só incompetência? Ou algo mais sombrio? A gota que transbordou o barril veio em 2005, quando Chávez expulsou a DEA dos Estados Unidos da Venezuela. De repente, o país virou paraíso para tramas internacionais. Relatos surgiram como fumaça tóxica, forças de segurança de Chávez facilitando rotas secretas. Sinta o peso dessa autoridade, como um uniforme encharcado de umidade tropical que sufoca qualquer dúvida. Isso alimentou o caos na PDVSA, a estatal do petróleo, Olitos. O ar carregava tensão, cheiro de traição misturado ao rugido de motores noturnos. Como uma nação rica em recursos se humilha assim? Essas denúncias uniram Washington em fúria, ligando o próprio Maduro à cúpula do Cartel dos Sóis. Faz sentido, pois os acusados são generais nomeados por ele. Em 2020, o governo americano formalizou as charges contra Maduro e aliados, por liderar essa rede. Mas quem diria que um líder se tornaria o vilão de sua própria revolução? A humilhação ecoa globalmente. E há outro gigante no submundo venezuelano, o Trem de Araguá. Em espanhol, Trem de Araguá. Formado em 2014, bem no pico de uma catástrofe econômica devastadora. Essa facção surgiu nas entranhas da prisão de Tocorón, no estado de Araguá, de onde veio o nome. Talvez inspirado em um sindicato ferroviário, construindo trilhos entre Caracas e Araguá. O clangor de correntes e o vapor imaginário de locomotivas antigas evocam uma jornada para o abismo, como uma gangue prisional conquista o continente. Lá dentro, eles transformaram o caos em império. Operavam um zoológico improvisado, piscina ecoando risadas forçadas, disco com batidas pulsantes no escuro, restaurante e bar servindo ilusões de liberdade. Líderes orquestravam roubos, sequestros e crimes brutais, tudo das celas. O cheiro de suor e desespero impregnava as paredes úmidas, enquanto a economia nacional desabava lá fora. Bem no coração de outra catástrofe econômica que devorava a nação como fome insaciável. Sinta o desespero. Imagine o pavor. Esse trem de crimes avança para a Colômbia. Essa prisão, tecendo alianças com cartéis solários que se unem a extremistas, expandindo o caos que humilha até aliados improváveis. Essa conexão forja um confronto global invisível, que explode sem aviso. O que acontece quando o óleo negro se mistura ao sangue de nações? Sequestros e mortes. Tudo isso atrás de portões enferrujados que rangiam como promessas quebradas. A tragédia econômica, com preços de óleo despencando como âncoras no mar, empurrou o grupo para além das fronteiras.